Diz a Folha o seguinte, olha, editorial, o que a Folha pensa? Sob Fachin, Supremo precisa buscar a autocontenção. Concluído o julgamento que condenou Bolsonaro, Corte deve abandonar ativismo, heterodoxias e excessos. Além de tomar para si tarefas que caberiam à PGR, o STF invadiu a seara do Legislativo, como quando alterou o Marco Civil da Internet, que já citamos aqui. Facuri, interessante, né? A Folha agora, então, que já condenou o Bolsonaro, o STF tem que voltar para a casinha, digamos assim. A gente fala muito dessa situação, mas entendo que a mídia, né, a imprensa como um todo, também teve um papel muito importante para só fazer, por exemplo, esse tipo de posicionamento agora, né, que o Bolsonaro já foi condenado. Olha, eu tenho uma convicção, Renato, que nós não estaríamos onde estamos se não fosse o papel crucial dessa imprensa que você apontou. Porque, enquanto foi conveniente, eles fizeram vista grossa para tudo isso que agora eles estão até descrevendo de forma eufemística, né? Estão usando eufemismo aqui, teve exageros, teve excesso, e tudo isso para deixar de dizer que realmente houve violação da Constituição, houve violação da harmonia e independência dos poderes. Eu me lembro, o Luiz Roberto Barroso, que hoje escreveu na Folha também, que durante a gestão dele o Supremo respeitou a independência, eu me lembro que foi o Barroso que atravessou a Praça dos Três Poderes para que fosse enterrado o Luiz Felipe, que estava lá, né, ainda é deputado, foi ele que atravessou a Praça dos Três Poderes para enterrar a PEC do voto impresso. Né, pessoalmente reunindo com líderes partidários. Mudaram os integrantes da comissão, né? Exatamente, mas foi por pressão. Ele teve uma visita pessoal do Barroso, não foi, Luiz? Exatamente. Então, e a imprensa naquela época, ninguém se escandalizou, ninguém apontou que isso é uma violação, inclusive, da lei do impeachment. Né? Se você atua politicamente, um ministro do Supremo não pode ter essa atuação tão descarada. Né? Isso aí é a matéria até para crime de responsabilidade. Então, hoje a imprensa, agora que o objetivo foi atingido, né, o objetivo declarado até do Barroso, derrotamos o bolsonarismo, foi atingido na cabeça deles, então agora a imprensa volta a querer dizer, não, vamos esperar agora que os excessos sejam corrigidos, mas a história mostra que sozinho isso não vai acontecer. Né? Eu acho que isso precisa não só uma atuação política do Legislativo, que é quem tem o poder constitucional de freios e contrapesos no Poder Judiciário, e também da própria elite econômico-financeira do país, que hoje está sentindo na pele a insegurança jurídica. Quando você vê, por exemplo, banqueiros, né, e empresários preocupados com os efeitos das sanções, todo mundo que trabalhou na Faria Lima, ou que está na Faria Lima hoje, eu fui 20 anos de banco, todos os banqueiros sabem o que é o FATCA, sabem o que é o FAC, e que é o FATCA, que é o tratado, né, em que todos os bancos assinam, concordando em obedecer às sanções, concordando com as regras de compliance. É desastroso para qualquer banco, seja ele americano, europeu ou brasileiro, descumprir o que está assinado no FATCA, que desde 2010 é uma regra de compliance única no mundo. E não se brinca com isso. Então, o fato de haver decisão judicial, né, de Supremo mexendo nessa seara e entrevistas daqui e dali tentando circular isso, é uma insegurança jurídica muito grande para qualquer investidor, para qualquer agente, que seja ele econômico ou do financeiro. Isso até já foi mencionado aqui. Isso não devia nem estar sendo discutido. O fato que nós estamos discutindo isso é gravíssimo para o país. É aquela coisa, né? Sempre que alguém conquista um poder, depois para você retirar, é complicado isso partir da própria entidade ou pessoa que conquistou esse poder. Vamos ver o comentário do Flávio Bolsonaro a respeito até desse editorial da Folha, falando sobre isso. Ele que hoje esteve com o ex-presidente Jair Bolsonaro, juntamente do Tarcísio, a gente vai falar disso mais à frente também, mas eu separei um trecho aqui em que o senador Flávio Bolsonaro cita o editorial da Folha. Veja só. Bom, boa tarde para todo mundo. Quero agradecer a presença aí a visita do nosso amigo Tarcísio, nesse momento difícil que o meu pai atravessa. Eu quero fazer um breve comentário aí, que é o editorial da Folha de São Paulo de hoje, dizendo que, passada a condenação do presidente Bolsonaro, o STF deve abandonar o ativismo e os excessos,
reconhecendo claramente que tudo que houve até aqui com relação ao presidente Bolsonaro não foi nada além de ativismo e excesso, e esse mesmo editorial trazendo que agora, nesse momento em que o presidente Fachin está assumindo, que o ministro Fachin está assumindo a presidência do Supremo Tribunal Federal, esse editorial fala em autocontenção do Supremo, que deve ser a sua missão principal. Então eu quero pedir a Deus que realmente dê muita sabedoria e força ao ministro Fachin para que ele consiga fazer essa autocontenção, que foi tudo que não aconteceu, tudo que nós sempre queríamos que tivesse acontecido desde o início, para que não chegássemos até hoje o Bolsonaro, prova viva de que esses excessos continuam. Alguém que foi preso por uma ação em que ele sequer foi denunciado, já há alguns dias já era para ele ter tido as suas medidas cautelares suspensas, revogadas, e até agora a gente não vê nenhuma resposta do ministro relator. Bom, e aí nós temos duas decisões do ministro Alexandre de Moraes, no dia de hoje, para poder avaliar se já é algum passo, um caminho aí da autocontenção ou não. Uma relativo ao processo contra Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Então a Veja nos traz, olha, a decisão de Moraes que acelera o processo de Eduardo Bolsonaro no STF. O ministro desmembrou a denúncia da PGR contra o deputado e Paulo Figueiredo e mandou notificar o filho do ex-presidente por edital. O que isso quer dizer? Eduardo Bolsonaro, todos vocês sabem, está nos Estados Unidos, então não conseguiu ser citado, notificado pessoalmente aqui no Brasil, pelo endereço dele aqui no Brasil. Então, o Moraes, considerando que ele está lá fora justamente para não ser notificado, para fugir desse processo, segundo o Moraes, ele vai notificá-lo por edital, ou seja, vai publicar ali a notificação e com isso o processo poderia seguir. No caso do Paulo Figueiredo, aí o Moraes tomou um caminho diferente. Diz que ele mora lá fora e já há muito tempo, que isso é uma informação já todo mundo sabe, então que ia mandar essa notificação pelas vias legais lá dos Estados Unidos, por carta rogatória, pelo sistema legal dos Estados Unidos, coisa que ele não fez em outros processos anteriores, por causa do Paulo Figueiredo, inclusive. Então é uma decisão diferente do que ele costumava fazer. Mas com esse desmembramento, o processo do Eduardo Bolsonaro poderia andar mais rápido, aquela acusação de que ele estaria coagindo decisões do Poder Judiciário, no caso do processo até do pai dele, do Jair Bolsonaro. Então, nesse caso aqui, mostraria uma decisão em que, basicamente, nada teria mudado. O Moraes continua ali tocando os processos com agilidade contra a família Bolsonaro. Não sei se no caso do editorial da Folha, eles considerariam, não. No caso do Eduardo, pode continuar. Só vamos fazer uma autocontenção para o resto. E uma outra decisão que a CNN nos traz, a notícia, é sobre a concessão da progressão de regime para o Daniel Silveira, ex-deputado federal, foi preso, condenado a 8 anos e 9 meses de cadeia por ameaça ao Estado Democrático de Direito, aquele vídeo que ele gravou ameaçando ministros do Supremo, já cumpriu 4 anos e 1 mês, quase 4 anos e 2 meses dessa sentença, e agora o Moraes, atendendo até pedido da PGR, fazendo essa progressão para o regime aberto. Mas ele continua ainda com redes sociais bloqueadas, não pode se manifestar, mas pela decisão pode ir para o regime aberto. Luiz Felipe, temos 2 decisões aqui. No caso do Silveira, poderia ser considerado aí um recuo, um aceno para essa autocontenção, não sei o que você acha. No caso do Eduardo Bolsonaro, vai seguir aí o processo, mesmo sem a citação dele pessoal, com essa separação do processo entre ele e o Figueiredo. Eu acho, citou aqui o Eduardo Bolsonaro. Por acaso o Eduardo acho que está tendo uma leitura muito mais clara do que está acontecendo no Brasil e ao mesmo tempo está entendendo que se a gente não tem uma posição firme com relação a esses acenos, acordos, a gente nunca vai ter justiça no Brasil. É isso que eles estão querendo comprar. Esses acenos, acordos, aliviar aqui, ok, entendemos que tem força vindo de fora, então vamos acomodar. Mas qual é o resultado que é esperado dos juízes que podem sofrer essas sanções? Não, olha, nós ainda vamos ficar no poder, mas vamos acomodar aqui a sua demanda porque você gerou um impasse de curto prazo. Mas no longo prazo a gente está aqui. É bom isso para o Brasil? Vamos ficar sustentando esse pessoal aí há quanto tempo?
cometendo essas injustiças monocraticamente. Há quanto tempo? Totalmente arbitrário. Vai melhorar o país se passar essa onda de reveses e de embates com as mesmas pessoas? É isso? Então não é, isso não é justiça. Teve violação constitucional, teve violação legal. É isso que eu acho que o Eduardo está vendo agora com muito mais clareza. E aqueles acordos, sempre esses acordos em que a família Bolsonaro, todos aqueles do 8 de janeiro, entravam com a sua retaguarda, né? E aqueles acordos caracu, como eles falam. Né? E a gente está cansado de ver isso. E eu acho que isso tem que dar um basta. Em algum ponto tem que dar um basta nisso. Para várias coisas. Para você ter justiça no Brasil. Para você ter uma direita própria. Crescer, emerger fora desses contextos de acordos. É importantíssimo ter isso. Então, como eleitor, como brasileiro, é isso que eu gostaria de ver. Quero ver a real justiça, quero ver de fato uma direita conservadora crescer, independente, porque tem força para isso. Agora, quando você começa a acomodar com quem é do mal, com quem já praticou... Vamos falar agora do Fachin, que é uma coisa que acho que já mencionaram aqui, mas foi por decisões do Fachin que possibilitou que o narcotráfico crescesse tremendamente lá no Rio de Janeiro, evitando as atividades da polícia. Quer dizer que agora ele, como presidente, ele vai acenar para nós brasileiros, que agora ele vai permitir a polícia agir nas favelas do Rio? Eu gostaria de ver esse aceno não sei se eu chamo de meritíssimo, Fachin. Gostaria de ver esse aceno, porque de fato é um grande problema para o povo brasileiro como um todo. O narcotráfico explodiu depois dessas decisões aí de aceno, né, que nós vemos aí ao lado criminoso. Então queremos ver agora um aceno para o lado da justiça e da ordem. É isso que vocês vão fazer? Independente. Eu acho que já cometeram violações demais. Esse é que é o problema. E fazer essas acomodações, eu vejo isso como um grande prejuízo para o brasileiro.